paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia por nossas vidas. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, como eu estava com vontade de fazer essa bênção, a qual vocês estão vendo aí, e a qual eu vou ver também quando estiver tudo pronto. Graças a Deus, meus irmãos. Foi dessa maneira que eu comecei, né? A qual eu vou explicar daqui a pouquinho. Mas antes, irmão, vamos falar dessa maneira para esse poder maravilhoso que Jesus Cristo ele anunciou. Ele nos prometeu que nós, como a sua igreja, nós o temos. Aí vocês dizem, que poder é esse, pastor Eric? Poder de Deus chamado Espírito Santo. Irmãos, quando você tem esse poder, você vai ter um significado tão especial na sua vida, a qual eu vou anunciar agora, né? E logo vocês vão entender mais ainda, vamos entender junto essas palavras abençoadoras que Deus ele tem para nos proporcionar, para nos oferecer, para nos encher de vida, como ele disse, uma palavra que é viva e eficaz, significando que não falha nunca a palavra do Senhor. Irmãos, é muito bom, muito maravilhoso quando uma pessoa ela ama essas palavras. E Deus fez com que esse amor eu sentisse e sinto a todo momento pelas Sagradas Escrituras. Glória a Deus, aleluia. E você aí, você que leia mais a palavra do Senhor. Não somente lê, mas distribua ela. Como é isso, pastor Eric? De distribuição da palavra do Senhor. Irmãos, existem milhares de versículos aqui escritos. E esses versículos, irmão, passem para muitas pessoas. Existem muitas pessoas que passam versículos de bom dia, de boa noite. Eu faço isso toda vez também. Faço versículo de bom dia, boa noite para várias pessoas, vários familiares que eu tenho, né? E glória a Deus por isso. Passa, isso aqui tem poder, meus irmãos. E um versículo desse que você anuncia na vida de uma pessoa é um versículo que vai ter um sentido na vida dela. Às vezes aquela pessoa está precisando de algo. E às vezes você anunciando esse versículo na vida dela, esse versículo que tem poder, que é a palavra de Deus, vai surtir um efeito tão maravilhoso na vida dela que ela vai te agradecer. Já houve casos assim, em que pessoas disseram, pastor Eric, muito obrigado por essa palavra, eu agradeço muito. A minha esposa, muito difícil ela não passar uma reflexão para várias pessoas que ela conhece. Todos os dias ela manda a reflexão dela para mim, manda a reflexão dela para várias pessoas. E graças a Deus, graças a Deus. E vamos pedir, Espírito Santo, nós anunciamos, vem, enche-nos de Ti, ó Espírito Santo do Senhor. Enche essas vidas que estão ouvindo aí agora. Em nome do nosso Salvador, Filho de Deus, o Deus Filho, Jesus Cristo. Enche-nos, Espírito Santo, desse poder. Enche-nos, ó Deus Todo-Poderoso. Vem, Senhor, em nosso auxílio, assim como diz, em nosso socorro também, Senhor, porque Tu estás sempre nos ajudando a todo momento. Ó Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia.
Te agradecemos por hoje, te agradecemos por este momento e te agradecemos pelas palavras que vão ser anunciadas para a glória e honra desse nosso Deus. Irmãos, Deus está me fazendo entender vários versículos que já foram anunciados diversas vezes e que é o certo e que ainda vai ser a glória e honra do nosso Deus. E esse versículo, irmãos, é algo muito importante para nossas vidas, que nós vamos entender a partir de agora a glória e honra desse nosso Deus. Você que está ouvindo aí, você é bênção do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, a primeira referência das Sagradas Escrituras que eu quero anunciar para nossas vidas, ela se encontra em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17. Esse é o versículo chave, o versículo principal que nós vamos entender. Pedir o discernimento e a sabedoria que o Senhor tem para nós. Glória a Deus, aleluia. Que diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Algumas traduções dizem nova criatura, irmão. Irmão, como nova criatura ela está sendo aqui anunciada, significando nova criação. Mas essa nova criação, meus irmãos, nós vamos entender depois como foi anunciado que a palavra de Deus anuncia, que ela diz: se alguém está em Cristo. Então, vamos ser essa nova criação, essa nova criatura, só se aceitarmos a Jesus Cristo. Não é eu que digo isso, é a palavra de Deus. Ela diz: se você está em Cristo, você é nova criatura. Irmãos, se formos perceber a movimentação desse mundo de hoje a qual nós vivemos, todos estão em Cristo, como foi anunciado no capítulo 5, no versículo 17 de 2 Coríntios, a qual anuncia: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Se formos perceber essa metodologia que o mundo hoje tem, não é verdade. Não é verdade, meus irmãos. Porque se fosse verdade, não estaríamos mais vendo tanta aflição, tanto desespero, tantos problemas. Claro que o Senhor disse: ei, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições, né? Então isso é um processo, meus irmãos. Irmãos, eu estou fazendo algo tão abençoador que isso já vem em alguns casos, né? Eu já venho pensado há bastante tempo, eu juntamente com a minha auxiliadora e a minha ajudadora, que é a minha esposa, graças a Deus pela vida dela, Deus ter colocado uma mulher tão maravilhosa na minha vida. Obrigado a Deus por isso, né? Amo a minha esposa mesmo, com amor de marido. Graças a Deus. Irmãos, e esse assunto a qual eu quero dizer, às vezes, você já percebeu que às vezes nós vemos muitos pregadores, muitas pessoas que estão anunciando a palavra de Deus, mas já pensaram para analisar como foi a vida deles, a caminhada dele, o processo que eles passaram para ser exatamente isso que eu estou falando para vocês. Isso que eu estou falando para vocês, de ser a nova criatura.
a qual hoje eles sentem isso, eles sentem esse motivo abençoador de significar algo importante, falando: ei, eu sou uma criação do Senhor. Mas para isso, irmão, houve um processo na vida desses grandes homens de Deus, a qual às vezes eu percebo, Deus me fez perceber. Aleluia, glória a Deus. Eu olhava um grande pregador e dizia na minha mente: Deus, por que processo ele passou? Qual foi a caminhada dele? Eu já comecei essa atitude. Já chamei aqui um casal de pastores, a qual eles falaram o processo que eles passaram. Existe esse tipo de método na palavra do Senhor, em qual nós conhecemos, sim, do nosso principal pastor. Qual é? O Salvador de nossas vidas, que vai ser das nossas vidas, que é Jesus Cristo. Veja um processo que Jesus passou, pelo que ele passou. E segunda-feira, meus irmãos, vai ter mais um casal de pastores aqui, em qual eles vão falar o processo que eles passaram para ser essa nova criatura. Existe uma referência que também está em 2 Coríntios, mas agora no capítulo 6 fala de um processo que Paulo teve. E olha que vocês forem analisar Paulo, ele é bem mencionado. Pelo que eu sei, não sei muitas vezes pronunciei Paulo. Mas olha o que ele passou. Não damos motivo, está no capítulo 6, no versículo 3 em diante, que fala: não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas em muita perseverança. Agora olha só o sofrimento que ele passou, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade no Espírito Santo, e no amor sincero, na palavra da verdade, no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, ditos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Glória a Deus. Como é essa última parte, nada tendo, mas possuindo tudo, é quando nós definimos algo principal em nossas vidas. E esse algo principal é muito importante, especial, chamado a Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Ham a batakantarabashikarayem. Halamantara antekalabashora. Espírito Santo. Abatecaia mantucara baxericaya. Abaxerraia antecacho cantorada labaxe. Te canta la mahuri. Te canta la balaia. Abaxe canta-lhe. Andalai. Hurinei. Andai. Amanacanto. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos,
E ele anuncia assim: amados, capítulo 7 de 2 Coríntios 1, versículo 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Como ele diz, o temor do Senhor, ele nos leva a um princípio que faz com que a nossa sabedoria cresça, como diz, é uma sabedoria de entendimento. E sabe como é que significa essa sabedoria? De nós falarmos: o Senhor é o meu pastor. E glória a Deus, aleluia, por isso, por o Senhor ser essa bênção maravilhosa em nossas vidas. Irmãos, e hoje eu estou aqui para algo especial. Eu sei que vocês aí já vêm me ouvindo há algum tempo, vêm me acompanhando há algum tempo. Mas antes de eu começar, eu quero agradecer a um pastor, né? Eu já fiz esses agradecimentos a vários pastores porque eu honro o lugar onde eu estou. Graças a Deus, eu honro. Há lugares onde eu fui, eu sempre falo, já falei várias vezes. Mas eu quero agradecer, né, a pastores que eles agarraram a causa, acreditaram em mim, né? E hoje nós somos irmãos na fé, graças ao nosso Senhor. Eu não gosto de falar amigo, não. É mais bonito falar irmão na fé, né? Glória a Deus. E meus irmãos, e às vezes eu acho assim, o pastor Eric, né? Passou pelo que, pastor Eric, na tua vida, para tu chegar aonde tu está hoje, né? Amém, irmãos. Não foi fácil também, não. Antigamente, quando eu falava sobre essa questão, eu tinha um certo desconforto. Mas a edificação de vidas, que significa a fortificação de pessoas, elas dependem de nossos testemunhos, né? E você que está ouvindo aí, assim como eu consegui sair, como ele anunciou no versículo 17 de Coríntios 5:17, as coisas antigas já passaram. E essas coisas antigas, elas são para anunciar que nós a derrotamos. A glória e a honra desse nosso Deus. Bom, o pastor Eric aqui já teve várias situações difíceis na vida dele, né? Se eu me emocionar, meus irmãos, é porque eu choro mesmo, né? Primeiro momento, meus irmãos, né? Eu já tive alguma caminhada em algumas igrejas, vamos dizer várias, em algumas igrejas. Eu não vou citar nomes das igrejas a qual eu estava para generalizar, ou então para alguns às vezes dizem, eu conheci aquela igreja e depois vai falar mal. Não, não vou, né? Estive em uma igreja, em um certo lugar, passei mais de 4 anos neste lugar, e graças a Deus foi bênção de Deus. Ali eu pude ir, eu fui em vários, não tem os encontros que as igrejas fazem, eu fui em vários, irmão, em vários mesmo. Eu fui em 9 encontros, para vocês terem uma ideia. Mas só que eu não ia em encontro para me consertar, porque eu já estava consertado, já tinha aceitado Jesus. Eu ia para os encontros para aprender, eu gostava de ouvir, de ver os pregadores, gostava de ouvir pregador novo, ver pregador novo, gostava de ver palavras novas, gostava de ver pregações novas, e até hoje eu gosto. Porque hoje, meus irmãos, até quando eu estou na igreja, dificilmente, não sei se vocês notam, dificilmente
eu saio, por exemplo, eu saio para ir ao banheiro ou beber água. Eu gosto de ir assim, quando eu sentar, eu gosto de ouvir a pregação do começo, principalmente a pregação principal do pregador. E às vezes em tudo que acontece na igreja, eu gosto de ficar ali, no meu canto sentado, só saio na hora da bênção apostólica para ir embora. Nunca saí antes de culto, né? E dizer, eu vou sair antes. Nunca. Irmãos, está falando que essa palavra é viva e eficaz. Não é por acaso. Ela é viva e eficaz porque nós temos, às vezes eu vejo pessoas fazendo essa atitude. Não façam isso. Ouçam a palavra todinha. Ouça a pregação do pregador, aquele pregador ali, às vezes, irmãos, tem pregador ali que passa dias, é como eles dizem, se consagrando, jejuando, orando, para nos trazer algo abençoador para nossas vidas. Então nós temos que honrá-los, ouvindo a palavra que ele tem para nós. Irmãos, fiquei, como disse, mais de 4 anos nesse lugar. Depois eu fui para outro lugar, né? Nesse lugar era um lugar que era inserido em células, o primeiro lugar. Mas para falar a realidade, eu participei um pouco de uma célula. Foi numa célula que o pastor Eric aqui aceitou a Jesus. Eu trabalhava em algo que hoje eu gosto muito de trabalhar, que é em montagem de fotografias, né? E lá eu conheci um fotógrafo. E esse fotógrafo tinha uma célula, né? E nessa célula eu fui. E nessa célula não tinha muitas pessoas, era só eu e mais 4, né? E teve um momento na célula, um momento em que ela estava terminando. E eu cheguei para a pessoa que organizava a célula e falei para ele, olha, hoje eu quero aceitar Jesus. No primeiro dia que eu fui na célula, eu já queria aceitar Jesus. Eu já senti algo maravilhoso ali quando eu vi aqueles hinos, quando comecei a orar, me ajoelhei, orei, né? E chorei, pedi para Deus me libertar de um vício maligno que eu tinha, que era a bebida naquele momento, né? Logo eu chego lá para vocês entenderem. E ali Deus me libertou. Aceitei ao Senhor. Né, meus irmãos? Aceitei ao Senhor. Só que quando eu aceitei, né? Teve um tempo. Aí depois eu fui para outra igreja, né? Bem mais próximo de casa. Meus irmãos, voltando ao testemunho do pastor Eric que vocês estão vendo, depois eu fui para outra igreja. Nessa igreja, Deus já foi me capacitando em algo a mais. Nessa outra igreja, eu tinha um notebook. E já comecei a ficar interessado na parte das músicas, louvores e adorações, né? E eu fui ouvindo, meus irmãos, e gostei, né? Dos louvores e adorações. E ali o pastor percebeu que eu gostava e me colocou responsável pelo som. Colocava o notebook e colocava o som para sair nas caixas. E era uma benção. E também outra questão maravilhosa. O pastor tinha percebido que eu gostava tanto de fazer a obra de Deus, que me deu a chave da igreja. E uma dessas atitudes que ele fez, certo tempo depois, de tanta adoração ao Senhor, de tanto estar em comunhão está sempre ali, presenciando o Senhor junto com a gente, sentindo o Espírito Santo. Aí
acho que foi só essa vez que eu fiz. Um dia eu dormi na igreja. Fui de manhã cedo. Saí no outro dia só. No outro dia. Fora o jejum que eu fiz. Fiquei de manhã. Fui comer só 7 horas da noite. Eu fiquei só na água só na água e no café. Eu não comi nenhum tipo de alimento. Fiquei da manhã até de noite, sem comer. Fiquei só na água e no café. E foi bem assim, direto ouvindo hino, né? Graças a Deus. E depois de um tempo, meus irmãos, houve um tempo que eu me tornei um filho pródigo. Aquele filho pródigo que se desvia do caminho, né? Mas graças a Deus o papai, ele está sempre esperando. Me desviei pelo caminho, meus irmãos. E por esse caminho foi muito prejudicial a minha questão. Muito prejudicial mesmo. Tive prejuízos com a minha saúde, né? Primeiro no meu consciente, meus irmãos. Eu fui pro mundo, comecei a beber, era alcoólatra, estava de bar em bar, né? Conheci amizades que não convinham, amizades que estavam me levando, bem dizer, para a morte. Eu estava no precipício já, quase pulando no precipício. Depois disso, meus irmãos, depois de tanta bebedeira, tive síndrome do pânico, né? Síndrome do pânico, até o vento dói, até você sente medo, sente pânico que dá em você, e você sente vontade de não ir para cá, né? Até o vento dói, até o vento dói. Noite sem dormir, porque insônia, passava a madrugada inteira acordado. Às vezes para dormir eu bebia, para vocês terem uma ideia. Ia para o trabalho no outro dia, só a misericórdia. Depois, meus irmãos, chegou aquele desespero, solidão. Uma solidão tão profunda bateu dentro do meu ser que eu não queria ver ninguém. Só queria entrar dentro do meu quarto. Meu quarto era eu chamava de caverna. Só gostava de ficar no escuro. Não gostava nem de ver a luz do dia. Só no escuro. E quando isso veio o começo desse mal, infelizmente, atinge muitas pessoas. E se você for atingido por esse mal, vamos orar juntos para acabar. Depressão. Meus irmãos, quando você sente depressão, a mentalidade da depressão é a morte. É só morte na tua cabeça, só morte na minha cabeça, só estava tendo isso. E quando eu senti essa depressão, quando eu estava com essa depressão, eu pensava que a bebida me ajudaria a acabar com ela. Saía sozinho, bebia. E de tanto fazer isso, comecei a ouvir vozes estranhas. Comecei a ver vultos, aquelas sombras malignas. E eu no mundo, meus irmãos. No mundo ainda. Mas eu nesse mundo, Deus sempre colocou algo para eu fazer refletir, entende?
A primeira situação que aconteceu foi quando eu entrei dentro de um ônibus. E quando eu entrei dentro de um ônibus, entrou um grupo de jovens dentro do ônibus. Estava com a camisa branca. E na camisa estava escrito: Ele vive. Ele vive. Aí ali dentro daquele ônibus eles começaram a cantar. Aí eles cantaram assim: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida. Aí cantaram esse grupo de jovens, ali naquele, se eu não me engano, era 4. E cantaram essa música dentro do ônibus ali, me chamou a atenção tão profunda que eu comecei a me lembrar. Comecei a me lembrar dos momentos que eu tive com Deus, do momento que eu era feliz, do momento que eu tinha Jesus. Era Deus me tocando. Aí teve uma certa vez que eu ia sair do trabalho também, é a primeira vez que eu tinha visto aquilo. O rapaz parou um monte de carro, parava os carros para pedir dinheiro, como nós vemos hoje nos sinais. Mas ele fazia algo diferente, eu nunca mais vi. Mas sabe o que era? Ele pegava um chofar e assoprava. E saía perfeitamente. Eu me lembro que nessa situação eu botei a mão dentro dos meus bolsos, queria dar um dinheiro para ele. E aquilo me bateu uma tristeza tão grande por eu não ter feito, porque o dinheiro que era para eu dar para ele eu já tinha gastado uma semana com bebida. Então eu fiquei com vontade de dar dinheiro para ele. Irmãos, essa depressão em mim era tão grande que teve uma vez que, por eu sentir essa depressão, fui para o mundo, bebi, né? E se não fosse pelo SAMU, eu estaria morto. Bebi tanto que estava desacordado na rua. Cheguei no hospital, desacordado, como alcoólico, tive que tomar várias bolsas de soro, almocei no hospital, no pronto-socorro, fizeram exame de sangue comigo. Pelo exame de sangue que estavam falando, com certeza tinha a bebida, mas tinha mais alguma coisinha que eu acho que colocaram na minha bebida, naquele, né? E nessa vez eu escapei. Mas irmãos, mas dessa vez só ia aumentando. Aumentou tanto a minha depressão que teve uma vez que eu queria tirar a minha vida. Eu só não tirei a minha vida. Vocês estão vendo o pastor Eric aqui, porque graças a Deus, esse Deus maravilhoso a qual eu sirvo, eu entendo os planos dele na minha vida agora. Eu entendo o que ele quer comigo. Já falei para várias pessoas, sempre eu falo para minha esposa: amor, eu gosto de fazer as coisas de Deus, gosto de ir para a igreja, gosto de pregar o evangelho, gosto de ler as Sagradas Escrituras, gosto de ouvir hino, gosto de ouvir música. Inclusive, quando eu terminar isso tudo aqui, no final nós vamos ouvir
um clipe que eu fiz, eu fiquei gostando tantinho que Deus me fez ter essa especialidade, que logo eu vou falar para vocês. Irmãos, depois dessas atitudes todas que eu fiz, desse desespero todo, dessas aflições todas, chegou uma pessoa para mim. Chegou uma pessoa na cabeceira da minha cama. Sempre eu gosto de falar, né? Por isso que eu amo ela. E essa pessoa disse assim: quando eu falar a frase, vocês vão saber. Meu filho, volte para a igreja. Volte para a igreja. Hoje em dia, quem chama nós de filho tem 3 pessoas. Primeiro, papai. Nosso Deus Todo-Poderoso. E nossos pais, a qual Deus diz: honra teu pai e tua mãe. Minha mamãe chegou lá no cabeceiro da minha cama e disse: meu filho, volte para a igreja. Irmãos, aquilo ali, aquela frase que a minha mãe disse, penetrou no mais profundo do meu ser. Eu estava pensando: eu vou voltar. Vou voltar. Mas não foi assim, eu fiquei pensando muito, meus irmãos, porque a carne, ela luta contra o espírito. Mas quando nós temos um propósito com o Senhor, o espírito vence. Aleluia, glória a Deus. E cantará baixo aqui, irmãos, fui para a igreja. Não vou falar igreja, irmãos. É a terceira igreja que eu estou falando, mas eu não vou falar o nome para as pessoas, sabe, não falarem mal dessa igreja. E lá nessa igreja, meus irmãos, eu conheci a minha esposa. Como é que eu conheci essa minha esposa? Irmãos, eu nem imaginava nesse tempo em me casar com ninguém, ter uma esposa. Só queria ir para a igreja me reconciliar, mas Deus, quando nós temos algo, Deus já vai nos entregando algo maravilhoso. E ali naquele lugar, foi no primeiro dia, meus irmãos, para vocês terem uma ideia, no primeiro dia eu conheci a minha esposa nesse lugar, nessa igreja. E começamos a conversar. E não foi um relacionamento assim de qualquer jeito, não. Nossa, a gente passou quase 3 meses, ou foi mais, para nós nos casarmos. E não foi um relacionamento assim, de beijo, de nada disso não, meus irmãos. Sabe como é que era? A gente era no telefonezinho. No telefone. Só que a gente não. A minha esposa, ela minha. É por isso que eu chamo ela de minha auxiliadora. Ela me auxiliava, me ajudava. Ela, até hoje, quando eu estou com problema, ela vem. Eu peço para ela orar em mim. Quando ela tem problema, ela pede para orar nela. E assim nós vamos nos ajudando como casal. Lá eu conheci minha esposa. Graças a Deus, passam 2 a 3 meses. Toda vez que a gente ia dormir, a gente lia as Sagradas Escrituras e orava. E a minha esposa falava muito de Deus para mim. Eu já conheci um certo tempo, eu fiquei 4, eram 10 anos. Vamos supor 10 anos já. Já estava bem, a palavra tinha um alinhamento essencial. E naquele tempo, meus irmãos, antes de eu me desviar, eu gostava muito de ouvir muitos pregadores. Para vocês terem uma ideia, nas igrejas eu sempre... É por isso que tenho essa atitude hoje de gravar os cultos. Eu gosto de gravar e ouvir a pregação de novo. Quando você ouve ali, no seu entendimento, só você, Deus vai te abençoar mais ainda. Faça isso para você ver. Aí eu comecei, meus irmãos, a gravar, eu gravava tudo. E hoje eu gosto de gravar os cultos, vocês já perceberam. Irmãos, conheci a minha esposa, graças a Deus, nós nos casamos, nós somos legitimamente casados. Essa aliança que tem aqui no meu dedo não é uma aliança em vão, é uma aliança que eu fiz um compromisso
com a minha esposa, graças a Deus. E eu estou honrando esse compromisso como marido dela. Um marido digno de toda a honra. Em nome do Senhor. Não toda a honra, mas de honra. Porque o que tem toda a honra é o Senhor. A glória e honra desse nosso Deus maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, conhecemos todos nessa igreja. E antes de nos casar ainda, sabe o que eu fiz? Eu fui com a minha sogra, li o Salmo 91, não, eu li o Salmo 91 primeiro. Aí eu fui conversar com ela. Fui pedir a minha esposa em casamento. Glória a Deus, ela aceitou. Hoje ela tem um genro, eu gosto, sabe, da minha sogra, meus irmãos. Minha sogra hoje, ela está muito debilitada, né, meus irmãos? Precisando muito de suas orações. Nesse exato momento em que eu estou anunciando aqui, falando sobre o meu testemunho, a minha sogra está lá no pronto-socorro. Ela faz hemodiálise, meus irmãos, e não é fácil. Ela sente dor quase todos os dias, não consegue dormir direito. Está conseguindo dormir nesses dias porque está tomando muitas medicações. Mas eu peço para você que está ouvindo aí, ore pela minha sogra, sabe? Eu, infelizmente, eu não tive a honra de conhecer o pai da minha esposa. Mas ouve-se dizer que era um excelente pai para minha esposa. E que quero honrar esse compromisso com ele também, de ser digno, um marido digno da filha dele. A glória e honra de Deus. Sim, meus irmãos, voltando ao assunto, né? E depois que eu conheci a minha esposa, nos casamos, legitimamente casados, fomos no cartório, fomos abençoados no cartório e fomos abençoados por 2 pastores, né? Também não vou falar o nome deles, meus irmãos, mas fomos abençoados também por 2 pastores de excelência, né? Graças a Deus. E depois disso, meus irmãos, passamos um tempo. Depois, meus irmãos, nós tentamos uma vida diferente, nos mudando de região. Nós fomos para a região de São Paulo, uma das regiões de São Paulo. E lá, meus irmãos, começou outra vez. Eu casado, o inimigo quis me atentar. Comecei a sentir aquelas presenças malignas. E é porque é uma região, meus irmãos, que precisa de Deus. Todo canto precisa, graças ao Senhor. Graças a Deus tem. Nessa região conheci outros familiares da minha esposa, familiares muito bons, os tios, primos, parentes, primas da minha esposa, fomos para lá. Mas lá eu estava começando a sentir um desespero. É porque, irmãos, eu nunca saí da minha região para tentar a vida em outro lugar. Nunca tinha feito isso, né, até então. E vi e percebi que é muito, mas muito diferente fazer essa atitude, né? Por isso que eu digo para minha esposa, amor, agora é só para passear. E, irmãos, eu comecei a ter tudo isso. Minha esposa trabalhava cuidando de uma senhorinha, né, de mais de 90 anos. E eu ficava em casa fazendo os afazeres domésticos, limpando a casa, fazendo almoço, deixando tudo organizado para minha esposa que chegava cansada. E só que eu sentia aqueles momentos, já não conseguia mais dormir direito. A gente tentou ir para a igreja lá, para algumas igrejas, né? Porque a gente saiu daqui cristão. Então a gente não vai perder a nossa fé. A gente não vai para o mundo, não vai perder a nossa fé.
E, irmãos, e a minha esposa orava em mim direto, falava de Deus, lia a Bíblia para mim. Aí foi que eu comecei, tipo Davi acalmando Saul. Minha esposa estava me acalmando. Aí, irmãos, teve um momento que a gente morava num prédiozinho de 2 andares, que era com vontade de pular lá de cima. Mais uma vez, Deus, com certeza, foi Deus que falou comigo naquele momento. Ele disse: ei, prega a minha palavra. Não foi prega, ele disse: anuncia a minha palavra. Anuncia a minha palavra. E eu disse: Deus, anunciar a tua palavra, mas como, Senhor? Aonde? Aí ele falou: aí mesmo onde tu tá. Daí mesmo. Aí foi que partiu essa ideia que vocês estão vendo aí. Essa ilustração em movimento linda que vocês estão vendo. Foi daí que eu comecei. Mas só que foi muito diferente. Eu comecei com um telão, uma TV grande atrás de mim. E eu usava, era a voz mesmo. Antigamente eu não usava um microfone como esse que vocês estão vendo. Isso aqui é um microfone de lapela, que vai pegar diretamente no celular. Eu fui me especificando nisso tá com pouco tempo, né? Eu tenho 4 microfones desses. E vai servir para eu, minha esposa e mais o casal que vai estar aqui segunda-feira. Aí, meus irmãos, foi dessa maneira que comecei a pregar. Eu falei: Deus, será que eu tenho... Eu falava: Deus, será que eu tenho esse dom? Aí Deus falou assim: será não? Você tem certeza. Eu comecei a ouvir vários pregadores, até hoje eu ouço alguma mensagem dele, do Billy Graham, né? E comecei a ouvir várias vezes a mensagem do Billy Graham e fui ouvindo, fui vendo, até hoje eu vejo as mensagens, né? E às vezes eu mando também para várias pessoas, né? E eu pensei: Deus, eu vou fazer. E eu ouvi uma mensagem que ele dizia tipo assim: você consegue. Isso penetrou dentro de mim quando ele disse: você consegue. Você consegue. E eu comecei a coloquei naquela telinha. Eu tinha um notebook, coloquei a imagem para ir para a tela da TV, tá passando, e comecei a anunciar a palavra, essa palavra maravilhosa. E depois veio o tempo da Covid, né? Veio o tempo da Covid. Minha sogra retornou, minha sogra também estava com a gente para fazer os tratamentos lá no Hospital das Clínicas de São Paulo, né? Mas tivemos que retornar, né? Foi no tempo da Covid. Retornamos, peguei a Covid, graças a Deus, né? Estou curado, a glória e a honra de Deus. E peguei naquele caso em que não se sente o ar, você é um peixe fora d'água. Foi dessa maneira que eu me senti pegando ela. Graças a Deus eu fui curado. Mas eu peguei ela 2 vezes, ou foi 3, se eu não me engano. Foi 2 vezes eu peguei. Mas graças a Deus eu procurei. A primeira não tinha vacina. Era só você e Deus pedindo para Deus te curar. Fiquei vários dias de cama, dor no corpo, não conseguia me mexer, às vezes não conseguia respirar, não conseguia dormir direito com essa Covid. Mas graças a Deus, Deus me curou. Mas quando isso aconteceu, meus irmãos, quando eu saí de Ribeirão Preto, eu já tinha feito vários e vários vídeos desse,
Eu já estava com muitos vídeos desses. Aí eu comecei a me especializar em outra área, né? Que eu gosto muito de fazer, que é a qual vocês vão ouvir depois também, vão ver. Comecei a fazer clipes. Como é que é o clipe que eu faço? Eu pego a música, eu gosto muito de adoração. Eu pego a música de adoração, coloco a letra com umas ilustrações em movimento, uns vídeos em movimento com as letras do clipe. Glória a Deus, aleluia. E meus irmãos, hoje eu tenho que dizer, eu sou uma nova criatura. Aquela qual está anunciado e que foi anunciado nessa palavra abençoada, aquela que diz assim: as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Hoje, para a glória e honra de Deus, sou assembleiano, estou na Assembleia de Deus, para a glória e honra de Deus, amo ir aos cultos. Quando não dá é por causa dessa... ainda não tenho o meu meio de transporte, como eu disse para você, estou fazendo uma motinha para ir para a igreja junto com a minha esposa, né? Por essa razão nós não estamos indo, mas estamos indo para as eventualidades principais, que é no tempo central, como foi o culto da operação da Regional 3, que nós tivemos e foi uma bênção. Vamos estar no culto de missão, para a glória e honra de Deus. Mas não podemos ir porque, felizmente, né, meus irmãos? E nós estamos vencendo, eu e a minha esposa, com fé em Deus. Eu, a minha esposa e a nossa filha. Tem uma filhinha linda, 10 aninhos, né? Para a glória e honra de Deus, ela está até dançando em um ministério de uma igreja. Teve uma líder de um ministério, né? Veio aqui pedir a nossa autorização, nós vai dançar para Deus? Vai, então pode levar. Está dançando super bem, para vocês terem uma ideia. Inteligente, estuda, estudiosa, graças a Deus, né? Tem tirado notas boas e é uma bênção em nossas vidas, né? Irmãos, e está aqui o pastor Eric, diante de vocês. Pessoas estão vendo sempre esses vídeos, vocês vejam também toda vez, né? Toda vez eu vou estar fazendo, né? Isso aqui é o momento que nós vamos estar adorando a Deus através dessa palavra, tá bom? E depois vai ter mais, para a glória e honra de Deus, tá? E o demais, meus irmãos, eu quero dizer, eu fico muito feliz, né? Fico muito feliz de sempre estar anunciando essa palavra. E anuncie para uma pessoa também. Você não precisa ser é só você pegar um versículo e mandar. Mande para mim, você que me conhece. Eu tenho um grupo, meus irmãos, que se chama Casa de Oração. Todos os dias ali no grupo, todos colocam alguma coisa. Colocam algum versículo, um bom dia com versículo, uma boa noite com versículo. É dessa maneira que funciona a palavra de Deus. Eu já vi pessoas grupos, às vezes, que parece que assim, tem alguém nesse grupo aí? Irmão, você tem um grupo da igreja, coloque versículos, coloque algo abençoador nesse grupo aí, né? Eu estou sempre colocando meus vídeos. Inclusive, esses vídeos, meus irmãos, eles causam muita inveja para pessoas. Já tiveram pessoas que chegaram para mim e disseram para eu não colocar esses vídeos no grupo. Disseram que estava aumentando, tendo espaço, nem entendi direito o que aquela pessoa falou. Disse que estava enchendo o celular. Irmãos, esses vídeos eles não enchem celular nenhum, eles são links. A única coisa que vocês precisam ter é internet, é o que hoje em dia é dessa maneira.
Muitas pessoas têm internet em seu celular. E o link é na plataforma mais acessada do mundo, mais fácil e mais rápida, que é o YouTube. E outra, não tem rentabilização. O que é rentabilização? Eu não cobro nem um centavo para vocês acessarem esses links. É gratuito para todo mundo que vê. É gratuito, é só você acessar, clicar e pronto. E compartilha, né? Eu quero que compartilhe para dizer, eu tenho 1000 visualizações. Eu já falei para muitos. E está acontecendo, eu digo assim, se de 1000 pessoas, uma vez esse vídeo, tá valendo. Porque o que? A palavra de Deus diz assim, uma vida, ela é muito importante para o Senhor. Então aquela vida ali, se ela estiver vendo, ela vai ser importante para o Senhor. Vejam, meus irmãos, vejam, tá bom? Às vezes vão ter vídeos que vão ser longos, mas você pega uma parte, você vê uma parte, depois você vê outra. Tá bom, meus irmãos? Esses vídeos não tem negócio de duração, não. E glória a Deus, esse é meu testemunho. E glória a Deus, eu sou um dos pastores da Assembleia de Deus. Fico orgulhoso disso, né? Fico honrado. E fico honrado também por nosso Deus estar sempre nos honrando de nós estarmos aqui vendo e ouvindo essa palavra abençoadora para nossas vidas. Quero agradecer a todos vocês, viu, que estão sempre me vendo, minha família, meus pais, agradecer meus pais, meu pai, minha mãe, agradecer meus tios, tem tios meus que veem também, meus irmãos, tem primos, agradecer meus primos, viu? Agradecer a todos em geral, agradecer ao grupo maravilhoso que eu estou ali, o grupo do Xavier Maia, né? É um grupo muito maravilhoso. Muito obrigado por vocês terem nos recebido super bem, viu? Filial do Xavier Maia, vocês são bênção de Deus, viu? Bênção de Deus mesmo em nossas vidas, tá bom? Eu demais, meus irmãos. A paz do Senhor nas nossas vidas, Pai, glória e honra de Deus. E vamos falar assim: Deus, obrigado. Obrigado por esse momento, Senhor, que nós tivemos aqui, Deus. Enche-nos, ó Deus, cada vez mais com a Tua presença. Enche-nos, Senhor, cada vez mais com o Espírito Santo. Ô Espírito Santo, Deus, enche-nos, Senhor, nós somos os Teus vasos. Pai, as pessoas que estão ouvindo, Pai, e vendo esse vídeo, Deus, se precisarem de uma cura, Senhor. Se eu, Pai, como de Tuas vozes aqui na terra, como de Tuas igrejas, Filho, que ama anunciar essas palavras, Senhor, eu anuncio a cura para essas vidas, ó Deus. Eu anuncio a cura para minha sogra, Senhor, que está naquele hospital, Deus. Que ela seja curada. Eu anuncio o nome do Senhor Jesus na vida dela. Eu aplico o sangue do Filho de Deus, o Deus Filho, Jesus Cristo, na vida dela. Pai, abençoa meu casamento com a minha esposa, afasta todo mal, toda inveja, Deus. Em nome do Senhor Jesus, que eu possa amar cada vez mais a minha esposa, assim também como ela, que eu sei que ela me ama, ame-me cada vez mais, Deus. Abençoa a nossa casa, abençoa a nossa filha, Deus, faz ela crescer assim como diz na Tua palavra, Pai. Uma criança abençoada, Deus. Pai, quero orar também pela vida dos meus pais, Senhor, abençoa meus pais, Pai. Muito obrigado pela vida deles, Pai. Muito obrigado pela vida da minha mãe. Muito obrigado pela vida do meu pai, Senhor. Protege ele de todo mal, Senhor. Eu oro, Senhor, também, Senhor, pela vida dos meus irmãos, Senhor. Meu irmão Alexandre, meu irmão Renato, ó Deus. Abençoa a vida deles, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, os protege, Pai. Os guarda, Senhor. Pai, e os guia, Senhor, pelo Teu caminho. Abençoa a vida, Pai. Abençoa a vida, Deus. Nossas vidas, Senhor. Pai, quero orar pela vida, Pai, também
da filial do Xavier Maia, Senhor, que nos recebeu bem, pastor Laércio, pastora Adriana, Senhor, os pastores que estão ali, Pai, juntamente com a gente, Pai, juntamente em oração, Pai, cada vez mais unidos como a Tua igreja, Senhor. Pastor Vidal, pastor Josemir, Magalhães, Senhor, e suas famílias, ó Deus. Abençoa o círculo de oração, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te peço também, Senhor, abençoa, Pai, todas as regionais, Senhor, Regional 1, Regional 2, Regional 3, Senhor. Assim também eu te peço, Pai, abençoa a vida, Senhor, das filiais, Pai, e de seus dirigentes, ó Deus, que estão nessa obra, Deus. Abençoa a vida deles, Senhor, as famílias, Pai, os protege, os guarda, Senhor. Oh, Deus Todo-Poderoso, é assim que eu oro a Ti, Deus, hoje. Abre os Teus céus, Senhor, para a minha oração. E chegue a Ti, Senhor, assim como é anunciado, com um aroma agradável, Senhor, a Ti. Oh, Deus Todo-Poderoso, e assim eu oro para Ti, Senhor. Em nome do Pai Deus, em nome do Filho Jesus, em nome do poder de Deus, o Espírito Santo, em nome da palavra de Deus, as sagradas escrituras, as escrituras sagradas, a Bíblia. E abençoa também, Senhor, a vida do pastor Carlos e a vida da pastora Kátia, Deus. A filial de Defesa Civil, onde eles estão, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós. E a igreja diz amém. Glória a Deus. Fique nessa paz maravilhosa do Senhor. Muito obrigado a todos. Em nome de Jesus. Vocês lembram daquela mulher que derramou perfume todo que estava dentro do vaso de alabastro? Ela gastou o ano inteiro, Mara, para comprar aquele vaso, aquele perfume. Era o sonho de consumo dela. Mas quando ela viu Jesus, ela percebeu que o sonho maior era a presença dele. E quebrou o vaso na presença de Jesus. Você pode cantar? Te dar o meu louvor, quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, eu quero lhe oferecer. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor, Mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes, aleluia, com seu sangue remidos. Me ajude a ser fiel. Eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor. Quem quer chegar lá? Quem quer chegar lá e abraçar Jesus? Canta bem forte. Pra te adorar, Senhor. Oh, pra te adorar. Te dar o meu louvor. Te dar
vem meu louvor receber. Pra te adorar, Senhor. Você pode cantar? Canta bem forte. Quero me prostrar. Aos teus pés, Senhor, o meu vaso de alabastro, eu quero lhe oferecer. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Obrigado, mano.